Bom, Gustavo, antes de começar a entrevista, eu queria te entregar essa capinha personalizada do Trio de Sul. Não acredito. É um presente pra você. Muito obrigado. Eu Olha que agradeço. bonitinha. Posso abrir? Pode, você pode abrir. É minha já, né? Posso fazer o que Você quiser. pode fazer o que quiser. Cara, que interessante. Aí. Bonita. Fico muito feliz. Claro, vou estudar agora. Gostou? Amei. Amei. Tchau, capa antiga. Tchau. Sensacional. Olha só. Ficou bonito, né? Não é? Celular. Ai, que bom. Fico feliz. Muito feliz. Muito obrigado. De nada, Gustavo. Fala, moçada que acompanha o canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Júlia e esse é o Trio de 5 Entrevista. My tea's gone cold, I'm wondering why. Got out of bed, oh. A morning rain clouds up my window, and I can't see it all. Even if I could, it'll all be great. Got your picture on my wall. It reminds me that it's not so bad. It's not so bad. E na entrevista de hoje eu tô aqui com ele, o meu rei, Gustavo Miranda. Olá. Gustavo, antes de começar as perguntas, você quer falar alguma coisa pro pessoal que tá te assistindo? Cara, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz que tenha pessoas ainda interessadas em escutar um cara que é colombiano falar. Então, Sempre vai ter, isso é maravilhoso. obrigado. A entrevista vai ser igual a dos Barbichas, só perguntas de vocês e só perguntas maravilhosas que vocês mandaram. E dito isso, vamos à primeira pergunta. Igual que com os barbichas, só que sem os barbichas. Só que sem os Não é Barbichas, mas uma pessoa, Classe barbicha. quarto Barbicha. A Luísa Gabi, ela perguntou qual foi o seu primeiro contato com a improvisação e onde foi? Foi na Colômbia faz 19 anos. 9 anos. 19 anos. Foi em 1999. Estava estudando teatro e foi um professor da Itália a dar um curso, de fato um professor colombiano que vinha da Itália a dar um curso de impro. Entramos alguns e dos 30 que entramos, 5 ficamos treinando e formamos o Action Impro, que virou a minha companhia durante esse tempo todo até 2012, que eu vim a trabalhar com os Barbichas um ano e fiquei morando aqui. A Ana Lígia, ela perguntou se você atua desde pequeno. E ela quer saber se você se inspirou em alguém naquele tempo, se sim, quem? Eu sou de uma cidadezinha muito pequena na Colômbia que se chama Yarumal, que fica umas 3 horas de Medellín, e comecei a fazer teatro nessa cidadezinha aos 8 anos. A minha inspiração naquela época, porque não tinha muita referência, era a minha própria irmã, que era atriz. Eu acompanhava ela nos ensaios, por isso que eu comecei a atuar. E depois comecei a conhecer aí o mundo, o teatro, o cinema, a TV, e comecei a me impactar e a me inspirar claramente em artistas grandes. E Shakespeare, hoje- Robert De Niro, essas coisas que todo mundo fala, mas que é verdade, que são super inspiradoras. São. E hoje você se inspira em quem? No espelho, eu sou muito vaidoso. Mentira. Em que me inspirou hoje? Em quem você se inspira hoje? Olha, mais do que pessoas, hoje em dia eu me inspiro muito nas coisas, porque aprendi que ser contemplativo é uma coisa que me ajuda muito no meu ofício. A roubar o que para o mundo é o lixo, as conversações que sobram, os personagens que parecem que não têm importância porque cruzam a rua. Eu me inspiro nas coisas banais, porque acho que ali onde está o ouro para a gente. Vou num mercado e escuto uma conversação absolutamente banal, ali pode ter algo muito rico para a gente depois, ou para escrever, ou para improvisar, porque você improvisa com a informação que você tem na sua cabeça. Então o que aconteceu hoje já vai me inspirar para o palco. Então digamos que eu me inspiro nas coisas simples. E claro, também que tem artistas, filósofos que eu gosto muito de Spinoza, por exemplo. Então digamos que estou nessa pesquisa. Nessa pesquisa. Sim. É bem legal, isso é diferente, ninguém falou isso. O Daniel Santana, ele perguntou como foi a sua primeira apresentação no Brasil e como foi a sensação e o que achou dos brasileiros. A primeira apresentação foi em 2006, 2007, num festival da companhia Jogando no Quintal, na época, que hoje em dia é a CIA do Quintal.
E foi muito assustadora porque a gente chegou, éramos atores que não falávamos português, e eles nos receberam um grupo de palhaços que improvisavam um espetáculo lindo, enorme, numa lona com 700 pessoas. Só que de repente a gente estava lá dentro, brincando com palhaços de nariz, com 700 pessoas que tomavam cachaça no início do espetáculo para descontrair um espetáculo de 2 horas e meia. Então foi muito assustador e depois foi muito gostoso, muito entender que o público brasileiro era muito entregue, muito disposto, e foi muito bom. Nossa, porque a partir dali foi um cupido, entendeu? Flechou o meu coração com o Brasil. Eu falei, nossa, que público incrível. Aí eu fiquei gostando e olha onde eu tô. Falando com você no Brasil. No Brasil. A Gabi Trada, ela perguntou se você acha muito difícil quando mandam fazer uma cena sobre algo que você não conhece. No início eu achava muito difícil, ainda continua sendo difícil, mas gosto muito. Porque comecei a entender que... mas isso é um princípio da impro, qualquer erro ele vira uma proposta. Nesse caso, esse problema vira uma vantagem para mim, porque eu vi que o público gostava disso. Então, por que eu vou sofrer com uma coisa que é gostosa para todos? Eu não sei o que é, mas eu posso ou descobrir, ou tentar descobrir, ou brincar com o que eu acho que parece ser. Às vezes coincide, às vezes dou novo, falo, vai longe. Se não, às vezes vou super longe, mas a plateia sabe que existe esse risco constante. Então eles gostam e eu gosto que a plateia goste e todos nos divertimos. Eu, como toda a plateia, eu adoro, acho muito divertido. Eu gosto também. Cada vez são menos palavras, mas ainda cada espetáculo sempre aparece uma palavra que não conheço. Eu falo, caramba, quantas palavras mais tem em português? Tá sempre aprendendo. Sempre. Wonderful Barbixas, ele perguntou, ou ela, além do improviso, você trabalha com alguma outra coisa? Trabalho. Eu sou ator formal, ator de teatro, de texto, e também sou dramaturgo e diretor. Não dirijo agora porque estou querendo dirigir quando esteja um pouco mais velho. Já dirigi, mas prefiro atuar nesse momento da minha vida e escrever. Você já dirigiu? Aqui em São Paulo, aqui no Brasil, eu dirigi um espetáculo chamado Let's Do It, em homenagem a Malichevski, que é um espetáculo com Daniel Tausig, que é um dos músicos do Improvável, e com Leonardo Padovani, um violinista incrível. Um espetáculo de música e humor. Dirigi alguns processos criativos de improvisação, um que se chamava Histórias de Fractávia, de um grupo Esperpento, Pedaços também, da Cia Laranja, que são grupos de impro não comerciais, não conhecidos, mas que trabalham na improvisação faz um bom tempo, são muito bons também. E eu gosto da investigação, eu gosto da parte acadêmica também. Então digamos que faço esse tipo de direções, mas faz um par de anos que estou um pouco quieto em direção. O último que dirigi foi uma peça minha, um monólogo para uma colega minha na Colômbia, que chama Catalina, e o monólogo chama Hambre. Eu escrevo bastante também, então as minhas peças são montadas, a maior parte delas na Colômbia, e tem algumas na Argentina também. Mas digamos que eu sou um dramaturgo muito novo ainda. Fifth Harmony perguntou em qual área você estaria trabalhando se não fosse com o improviso. Na minha humilde opinião, você seria um ótimo tradutor de linguagens de sinais. Olha, que interessante. Eu acho que seria um péssimo tradutor de linguagem de sinais. Porque eu iria traduzir o que escuto e o que acho que é e não o que deveria fazer. Agora, a linguagem de sinais é uma coisa muito interessante. Conheci casualmente em Portugal uma galera profissional nisso. Ai, que legal. E eu fiz faz pouco um par de espetáculos lá com plateia sordomuda. Era incrível, porque a reação deles, ninguém traduzia realmente para eles ficavam com a tradução que eu fazia. E foi muito bom essa relação, eles ficaram muito felizes. Mas respondendo a pergunta, às vezes é umas crises que eu tenho. E se eu paro de um dia acordo e esqueci atuar, ou improvisar, ou escrever, o que faço? Não faço ideia, não sei fazer outra coisa. Porque eu faço isso desde criança, então não tenho muita... Adoraria ser um escritor, mas que já um pouco sou, pelo fato de ser dramaturgo, mas acho que cantor, adoraria saber cantar. Eu não canto nada, como vocês bem sabem. Vou procurar vingança na rua por ali, e o meu pai vai ver seu filho bravo assim. Tiki 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 ta ta ta, tiki 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 ta ta ta, tiki 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 ta ta ta, tiki 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 ta ta ta.
mas adoraria ser um Seria bem cantor. legal. Acho que continuaria na área artística ou criativa. Sim, mas tá valendo, tá ótimo. Shine Blitzcrank perguntou: da onde você tira tanta criatividade para fazer piadas com a cultura brasileira sendo colombiano? Eu guardo na carteira, mentira. Volto à resposta anterior do mundo, do dia a dia, sim, porque acordo no Brasil e durmo no Brasil, então a cultura brasileira ela tanto agora é mais fácil. No início era muito difícil, porque a piada não é só pela língua, é pelo contexto dela. Então, determinada piada tem a ver com a cidade, com o bairro, com os nomes das pessoas, com referências da TV, política, religião. Aí eu ficava louco. Agora tem uma postura social, política, religiosa aqui, então isso me ajuda um pouco. Mas ainda fico meio louco. Não acredito que eu agora sou brasileiro. Não, até os próprios brasileiros, sabe, perdido. A Bianca Oliveira ela perguntou se foi muito difícil aprender português no Brasil, porque nos primeiros vídeos que você participou, você ainda tinha dificuldade. Tinha, mentira, agora bem menos. Gostaria de ter sotaque também para... Acho que é uma vantagem para mim isso tudo, ser estrangeiro. É uma coisa que eu não esperava e que foi uma surpresa linda para mim. Ser estrangeiro, não falar bem a língua, que era um grande problema, virou sendo uma coisa incrível, porque eu passei a ser o estrangeiro improvável, o que não fala bem, né? E isso teve alguma graça. Eu não esperava, mas agradeço muito que tenha sido assim. Agora, a pergunta era se tinha dificuldade. Se você foi muito difícil. Não foi tão difícil quanto eu esperava. Foi, mas não tanto quanto eu esperava, porque eu estudei um pouco antes de vir para cá, aí foi mais difícil. Mas quando você mora aqui, não tem outro jeito de se comunicar, você tem que aprender ou aprender. Então, digamos que a língua... No vídeo do canal, você disse que fez aulas de português? Fiz, sério? antes de vir, mas fiz um semestre. Não ajudou tanto? Não, ajuda. Ajuda especialmente para a escrita. Ah, sim, é mais fácil. A minha vida toda é escrita em português. As mensagens que eu mando, as coisas que eu escrevo, quase tudo em português desde que eu cheguei para me exercitar. O primeiro que eu fiz foi mudar o celular, que agora está lindo com a capa que vocês me deram. Mas o celular todo está em português, as coisas estão em português. Eu moro no Brasil, fico muito em Portugal, mas quando vou para a Colômbia ainda tudo continua em português. Continua. No avião assisto um filme em português. Ah, é? Que legal. Ajuda bastante. Ajuda sim. A Esther, ela perguntou se você já pagou algum mico no Brasil por causa da língua portuguesa. Sempre, mas como princípio da impro, um mico que é um ridículo, ele acaba sendo um presente sempre. É você que toma ele como mico, falando no palco. Agora, na vida real, já passei. Tem alguma história engraçada que dá Deixa eu pra você pensar contar? que eu lembre de alguma coisa. Não aconteceu comigo, mas aconteceu com um amigo essa semana. Um amigo da Colômbia, do Action Impro, estava aqui. Vou contar essa história porque foi a primeira que veio na minha cabeça. Aí ele fez um teste para um comercial, para uma publicidade. Aí um senhor da agência aqui do Brasil falou: manda por favor a tua foto. Aí ele mandou a foto e ele respondeu: beleza. O meu amigo achou que o senhor estava paquerando ele. Aí ele perguntou para mim: por que ele falou que beleza, que isso tipo beleza? Falei: não, é um jeito de falar tudo bem. Ele falou: gente, eu vi, porque ele passou o teste, por isso que ele estava aqui. Ele falou: eu cheguei muito assustado na gravação, falando: putz, o senhor gostou muito de mim. Ele falou: beleza. Porque o brasileiro fala tchau, beijo. Tchau, beijo. Eu lembrei de mim também, um amigo aqui no início, bem um amigo do BH, falou: tchau, gente, no festival, super colegas. Ele falou: gosto muito de você. Aí também fiquei: gosto muito de mim, porque em espanhol gostar do outro é tipo, eu quero quase que ficar com você. Falei: ai meu Deus, o que faz, como que falo? Então esses detalhes, esses que a gente chama de falsos amigos, que é a mesma frase, mas é completamente diferente. Em espanhol, tipo, a palavra esquisito, que significa para vocês estranho, e para a gente é uma delícia. Então no início eu comia alguma coisa e falava: esquisito. A pessoa falava: não gostou. Ao contrário, estava querendo dizer uma delícia. Então, esses detalhes aconteceu bastante no início, agora não. Agora já eu rio dos meus colegas quando vêm e falam. Agora que já passou por isso. Tipo barata. Barata para mim é muito... que nem barato também, mas não existe barata. Barata é cucaracha. É tipo: tem uma barata. Quanto custa? Não, tem uma barata.
essas coisas aconteciam no início, já não. Agora não. A Valdelísia Fontenelle, ela perguntou como que você conheceu os Barbixas? Se conheceram eles? Te conheceu? Nesse festival que eu vim, os Barbixas estavam começando. Aí eles se apresentaram no Teatro Santa Cruz, do Colégio Santa Cruz, inclusive com o Rafinha Bastos, que para mim era ninguém, e eles eram ninguém, não conhecia eles. Aí eu conheci eles ali, que eu lembre. Daniel Nascimento depois nos ajudou, a mim, a César Gouveia, da Cia do Quintal, com o espetáculo que estávamos fazendo, mas eu não conhecia quase nada. Só que ali, em uma das viagens, entre 2007 e 2008, eu dei um curso para eles. Ali eles me convidaram a atuar. Eu lembro que a primeira apresentação foi em Guarulhos. Gravaram. Eu não entendia nada. Não sei, estão gravando o quê? Por quê? Teatro gravado? De repente, vídeos. De repente, um monte de pessoas me pedindo amizade no Facebook. Eu falei, por que tenho amigos brasileiros? Aí comecei a entender o fenômeno que eles eram depois de ter me apresentado com eles, inclusive. Caramba! Aí eu falei, que interessante. E é um exemplo para a improvisação mundial. É um fenômeno, não é normal isso também. Não é tão comum. Em Portugal existe um grupo muito sucesso também, mas aqui o Improvável, os Barbixas, acho que acho que isso é consequência da disciplina e da organização deles. É uma companhia muito organizada. É mesmo. A Viviane Domingues, ela perguntou qual jogo improvável que você acha mais difícil? Musical, pelas músicas. Pelas músicas. Sim, não pela história. Qual mais que acho difícil? Acho difícil. Não, acho que musical é mais que difícil. Parece que é um jogo que. Mas melhor um jogo que eu não curta tanto fazer. Por exemplo, frente e trás. Frente e trás? Um jogo que não sei, mas eu curto quando faço e me divirto, mas eu gosto mais de jogo de história. Então eu gosto de fazer realidade paralela, gosto de fazer jogo das missões, estilos. É muito jogo legal. Trocas, né? que tem tantos jogos. Nesses anos de treinamento a gente também encontrou muitos jogos novos, pesquisou jogos, inventou jogos. Então acho que a gente passa por momentos também. Tipo, teve uma época que eu falei, vamos parar de fazer troca, por exemplo. Não, como a galera ama? Sim, mas o espetáculo precisa ter outras coisas para depois voltar ao troca. Aí quando encontramos o Realidade Paralela, entendimos, ontem no treinamento a gente falava disso. Realidade paralela é tipo um troca de adulto já. É um troca mais desenvolvido, porque você precisa desenvolver mais a história, justificar melhor. O troca acaba sendo uma dinâmica muito divertida, mas mais comum, um pouco mais fácil de alguma maneira. Sim. O que também não é ruim, é ótimo. Mas o espetáculo ele está composto por jogos mais técnicos, tipo escuta, qual mais? Jogos técnicos, língua de sinais, que são jogos de troca, e tem jogos mais de histórias, de dramaturgia, como esses outros que eu falei, título no meio, frases. Sim, é muito história. A Karen Vitória Santos, ela perguntou dos doces que você conheceu no espetáculo, como a paçoca, o rocambole e a tapioca, você já teve a oportunidade de experimentar? Aconteceu uma coisa muito engraçada com a tapioca, foi de fato em Guarulhos, numa dessas gravações das primeiríssimas. Eu não sabia o que era, não fazia ideia nenhuma. E eu estava em Guarulhos. Quando eu voltei para casa onde eu estava ficando, que era aqui em São Paulo, o César, meu amigo da Cia do Quintal, que era meu anfitrião naquela época, quando eu cheguei em casa, ele estava fazendo tapioca. Ele falou, ele não viu o vídeo porque apenas acabava de gravar, ele não estava na apresentação, não sabia nada. Quando eu cheguei, ele falou, ai, que bom, você chegou, estou fazendo uma coisa que você vai gostar, é uma comida que você ainda não experimentou, vou te ensinar, chama-se tapioca. E ele fez assim, falei, não acredito nessa coincidência, César, acabou de acontecer isso, aí contei. Bom, José, ele é especialista em tapioca. José, muito boa tarde. Axé. Acabei de aprender essa palavra. Então, com a tapioca aprendi na hora, depois da apresentação, essa noite. Com a paçoca aprendi essa mesma noite, porque os meninos compraram uma depois no restaurante para eu ver como que era. Eu falei, uma paçoca, é isso. E o rocambole conheci depois, esse demorou um tempo. Me explicaram, mostraram foto, mas experimentei um pouco depois. E
você gostou desses doces? Gostei de todos, mas gostei foi tapioca. Tapioca é muito É bom. mais saudável também. Também, Eu mas- faço tapioca. Hoje em dia, tapioca é engraçado, me representa. Eu levo a tapioca sempre. Para a Colômbia, eu sempre levo tapioca. E marca A minha mãe come, a minha irmã come. Agora eu comecei a exportar tapioca. Eu vou virar um exportador de tapioca. E paçoca é o melhor presente para levar também. Amigos que vêm cá, o que levar para lá? É uma paçoca. Paçoca. É fácil, barato e delicioso. Paçoca, igual você tinha dito. A Ana Paula, ela perguntou qual é a diferença do humor entre Brasil, Portugal e Colômbia. As reações das pessoas mudam de acordo com a cultura? Mudam, claro, mas já muda de São Paulo para Rio, entendeu? Já muda de São Paulo para o interior. Isso tem muito a ver com convívio, com como o público se relaciona dependendo do contexto. O mesmo espetáculo pode ser apresentado numa escola pública, numa escola privada, com pessoas de escassos recursos, com pessoas ricas, numa cidade grande, pequena, isso muda tudo. Então não é só pelo país, é pelo contexto. Não é igual apresentar o Improvável no Tuca, que é cada semana para um público de São Paulo que repete, que eles são mais calmos, por exemplo. Quando você vai numa cidade, Uberaba, não sei, Uberaba, será que a gente foi? Sim, cidades menores, americanas, sei lá o que, a plateia fica mais... porque tem menos oportunidades de assistir, então espera mais tempo. Isso já muda, modifica absolutamente a relação. Então a resposta é sim. Agora, em relação à Colômbia e Portugal também, porque são culturas muito diferentes. É muito diferente. Os portugueses, as pessoas velhas vão muito ao teatro, então você vê muita pessoa velha no palco, na plateia. Aqui você vê menos pessoas velhas. Na Colômbia temos um humor muito mais violento. Acho que isso dá para ver, inclusive comigo no palco. Somos mais, claro, a nossa cultura vem da guerra também, então é muitos anos de problemas sociais, isso se manifesta no humor também. Então depende da piada, a plateia reage bem ou mal. No Rio eles gostam mais de piadas mais, digamos, mais banais, um pouco mais sexuais, eles curtem mais. Aqui em São Paulo a galera não gosta tanto. Então depende muito do lugar onde você está, a plateia reage. Sim, mas isso é incrível. Brooks perguntou o que você mais gosta no Brasil? Que pergunta é difícil. Umas coisas que você gosta no Brasil. Eu gosto das pessoas, mas é verdade, gosto muito dos brasileiros, porque acho que nós parecemos muito e deu para empalmar bem assim, uma relação legal. Gosto muito da geografia, as praias, as cidadezinhas demais, das cidadezinhas pequenas gosto muito, da comida gosto muito também, e da música nem falar, vocês são riquíssimos culturalmente falando. E de São Paulo, porque eu não moro no Brasil, né? Eu moro em São Paulo, que parece outro país. Em São Paulo eu gosto muito do movimento cultural, sim, e gastronômico, mas especialmente cultural. Sempre tem alguma coisa para ver, para assistir, para fazer, sempre. Algum curso para fazer, alguma exposição, algum festival, isso é incrível. As pessoas que moram aqui não sabem da vantagem que tem. Tipo, morar em São Paulo, nessa relação, parece muito com morar em Berlim, Nova York, entende? É uma coisa grande. Espero e confio que continue assim, apesar das mudanças que está tendo no país. Vai mudar bastante. Exatamente. O Ucua Júnior, ele perguntou qual é a comida / sobremesa / prato favorito do Brasil. Do Brasil, Do Brasil. já falei da tapioca, que eu gosto mesmo. É a sua favorita? Parmegiana, de frango, adoro. É muito bom. Muito bom, brigadeiro gosto, só que estou me cuidando um pouco, então não estou comendo tanta coisa pesada assim, mas gosto muito do brigadeiro, assim. Brigadeiro não tem como não gostar. Não tem como é não gostar, muito né? bom, Tipo, é muito bom. acorda a tua criança, não tem como não. Deixa eu pensar, o que mais? Me lembra comida brasileira? Feijoada. Feijoada Feijoada eu muito gosto, boa, mas eu não como muito carne vermelha, então tem não. muita coisa, então eu evito comer. Mas sempre o feijão como. Feijão. Feijãozinho nunca falta, né? Feijão não pode Sim, faltar. claro. E tem algo brasileiro que você não fica sem na Colômbia? A tapioca você disse que leva sempre. Como assim? Alguma coisa que eu Algo brasileiro que Que não- você não fica sem na Colômbia. que não fico sem na Colômbia? Ai, não entendi essa pergunta. Quer dizer, alguma coisa brasileira que eu vou lá e não tenho lá? E você não fica sem, você leva daqui.
Ah, entendi. Que eu tenho Alguma- que levar. Então, eu levo tapioca. Não. Não, porque quando eu vou por curtos períodos também. Nunca fico mais de 2 meses lá. Então eu sempre volto. A minha casa é aqui, então acho que se eu for embora completamente, nossa, aí teria mala cheia de coisas Levar o brasileiras, Brasil. com certeza. Bis, não posso falar marca, mas aquele biscoitinho, É muito adoro, as pipocas aqui são muito boas. Tá acordando a minha formiga colombiana, os amigos falavam formigas colombianas, porque eu comi muito doce, parei de comer muito doce, mas o Brasil é muito rico em doces, né? Tem muita coisa. A Aline Silva Lima, ela perguntou quanto tempo você está no Brasil e qual foi a sua maior dificuldade nele, no nosso país, tirando o fato da comunicação. 2012 foi quando eu cheguei, então estou quase 6 anos já aqui, 6 anos. Fora a comunicação, dificuldade, sempre eu tenho uma dificuldade em entender a cultura também. Por exemplo, uma coisa incrível, mas que é meio estranha, é porque os brasileiros sempre abraçam, sempre são muito expressivos carinhosamente. Uma coisa que acontecia muito, especialmente no Rio, é, por exemplo, o brasileiro falar: claro, ótimo, a gente se vê. Não, a gente tem que se encontrar no sábado. Vamos almoçar no sábado? É muito. Para um colombiano, se você fala para mim, vamos almoçar no sábado, você já se programa. No sábado eu vou aparecer na tua casa. Só que aqui pode ser que simplesmente ficou, vamos almoçar no sábado e ficou ali. Ninguém nunca se encontrou. Nem tem telefone, como que eu sei? Então, isso me dificultou um pouco entender que isso fazia parte da cultura. Que o brasileiro é sincero, mas ele vive muito presente. Então ele agora te ama e te diz, vamos nos ver o sábado. Mas o sábado ele tem outra coisa para fazer e tudo bem. Se não nos vemos, não vamos ficar chateados também. Mas demorei um pouco para entender essa cultura. Que é uma coisa muito brasileira, não foi fácil. Mas é preferível que o brasileiro peque de amável do que de antipático, né? Eu prefiro morar num país que as pessoas se abraçam e num país que as pessoas te Isso abraçam. é verdade. Gustavo, em 2006, no Porta dos Fundos, você disse que não sabia nada de futebol. De 2006 pra cá, você aprendeu alguma coisa? Ou não? Eu gosto muito, mentira. Eu gosto muito da Copa. Na Copa eu viro um torcedor e viro louco e aprendo os nomes de todo mundo. O Ed TV, ele pergunta se você tem algum time que você torce. Na Colômbia Nacional de Medellín. Aqui não tenho porque os amigos ficam bravos. Quando eu falo Palmeiras, os corintianos ficam bravos. Olha, lá já para. Você fala aqui no Brasil o nome de um time, no palco está proibido, senão a plateia fica louca qualquer. Aí eu falo, sou do Timão, aí os palmeirenses, os amigos ficam, Então eu sou muito traidor, eu fico em qualquer lado, dependendo com quem esteja, não sou muito torcedor de futebol, não. Mas eu gosto de assistir alguns jogos, jogos importantes gosto, Copa Libertadores, Copa do Mundo, essas coisas sou, mas longe de vocês, brasileiros, que tem balões, bolas no sangue. Balões não, balão é bexiga, né? Balões é bexiga, bolas. Viu? Como ainda. Confunde um pouco. A Jéssica Ferreira perguntou que músicas você ouve? Teve uma época que era super MPB, quando eu cheguei aqui, era tudo, amava Maria Bethânia, Caetano Veloso, todos eles, Tom Jobim, eu amava. Parei um pouco, meio que saturei, eu escuto às vezes. Eu coloco o radar de novidades do Spotify. Seja que a Spotify Que ele me conhece um quiser. pouco, ele foi uma aparição interessante na minha vida, porque ele escolhe. Spotify, Mas eu escuto música, eu gosto da música do mundo. World Music. Word Music. É muito bom, escuta de tudo. Sim, escuto tudo. Depende do momento, a época do ano, mas não sou muito amante do funk, não. Aí tenho essa dificuldade. Mas, por exemplo, o reggaeton eu curto. É uma coisa ou outra que fica de fora, mas... Exatamente. A Marcinha Pequena, ela falou assim, pergunta pra esse mito do improviso, como que ele consegue fazer aquelas viradas de olho que só ele faz, tipo ficar rodando o olho, não sei explicar direito. Sou fã demais, por favor, mande um beijo. Isso, onde que ela veria? Faz assim pra mim, um olho pra cá, um olho pra cá. Ai, Cara, faz isso pra câmera. para essa aqui, Esta, cara, que legal. grande ou pequeno? Ou assim. Ela perguntou como é que você faz isso. Cara, eu aprendi com meu pai, não tenho memória, porque na minha casa todo mundo faz.
Os meus irmãos também. Meu pai fazia, então quando éramos crianças, bebês, ele fazia. Aí acho que o bebê aprendeu e eu aprendi, nunca soube como. Mas me ajudou muito, porque passei vários testes na Colômbia. Fazia qualquer teste e aí naquela hora fazia. Aí, boagem. Hoje em dia já é de brincadeira, assim. Gustavo, eu separei uma lista de perguntas. Perguntaram muito. Eu separei uma de cada pessoa. Bonnie Trap perguntou o que é rocambole. O que é rocambole? O que é rocambole? Todo mundo sabe que é uma mistura de rock com samba e bambolê. O Índio Sangue perguntou se você já dançou rocambole no Brasil. Dancei. Cada final de semana tem uma festa de rocambole que faço na minha casa. E aí eu dou um negocinho mas eu não sei como se chama, que tipo um bolo, não sei. Mas a gente dança rocambole. O Isaías do Nascimento, ele perguntou o que é paçoca. Paçoca é quando, por exemplo, você estava num lugar e aí esse lugar passou. Aí você, paçoca. É isso que é paçoca. E você pode passar por ali com um doce de amendoim também, se quiser. As melhores definições. Nainin perguntou o que é virilha mesmo? Virilha? Virilha. Virilha é um tipo de calça que te faz mais viril. Entendeu? Tô precisando me sentir mais homem, aí você compra uma virilha. Você já vendeu a sua virilha? Já vendi, ela fica aqui. Cara, esse dia foi muito difícil para mim, eu não entendia nada, e era um quadrado, né? Aí todo mundo falando comigo, falava, caraca, que será virilha? Isso tem nome de quê? Eu vou vender, mas eu não sei o que é. Virilha. Boa sorte, Colômbia. Boa sorte. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Eu sou um vendedor de virilhas. Mas é engraçado, porque devia saber, né? O alongamento, é claro, virilha. Virilha. Rodrigo Pilan perguntou se existe futuro como vendedor de virilha. Tenho um futuro enorme. Quando você perguntou o que eu não faria se fosse ator, seria um vendedor de virilha e estaria escutando rocambole enquanto isso. Seria o rei da virilha. Nossa, um monte de referências aqui. O Lucas Júnior perguntou, nossa, que legal, sobre ter entrevista. Por favor, pergunte quando ele vai assinar o contrato de Quarto Barbicha. Ele é o melhor convidado. Essa pergunta é para os outros três. Os outros três. Não, fui o treinador 5 anos, foi muita coisa, é muito bom, eu amo esse grupo. Agora estou muito me movimentando, mas pretendo sempre ficar próximo. E o Quarto Barbicha somos todos os convidados, na verdade. É uma equipe de trabalho bem gostosa, assim, não existe um jogo de status ali, é todo mundo igual e é super gostoso também compartilhar. Agora fazendo, por exemplo, a Super Cena é muito bom, porque é outro formato, somos mais pessoas no palco, Bem legal. porque nos treinamentos sempre nos encontramos com os convidados, mas durante as apresentações o convidado é só um. É verdade. No Super Cena tem a possibilidade dos convidados jogarem juntos também, é legal. Então o Quarto Barbicha somos todos nós. Somos todos nós. E para encerrar, Gustavo, tem alguma pergunta que você adoraria que fizessem para você, mas que nunca fizeram? Que pergunta difícil. Sabe que não é, eu achava que era. Você acha? Você tem uma pergunta... Peraí, você tem uma pergunta que eu gostaria que fizessem para mim e nunca fizeram? No começo eu achava muito difícil essa pergunta, mas os convidados me mostram que não. Cara, eu vou ser o primeiro convidado que vai falar que é muito difícil, porque a pergunta que não tenha feito que eu gostaria que fizessem. Primeiro, que pergunta... Porque eu tenho que pensar na resposta, que é a resposta que eu quero dar. Tenho que começar pelo contrário. Você gostaria de ser brasileiro? Você gostaria? Gostaria. Gostaria? Nunca fizeram essa pergunta, mas eu gostaria de ser brasileiro. Sério? Que legal. Me nacionalizar, claro. Adoraria. Seria top. Se pararia de ser colombiano que fala mal. Mentira. Acho que não. Vira brasileiro, eu falo super bem. Não, Super não. bem. Você aprendeu Ah, a mas sotaque adoraria. carioca? O carioca. Cara, o carioca Acho que isso é é outro doido. país, né? O carioca Você o Rio de Janeiro é outro país. Mas eu amo também. Adoro. é lindo. Então, chegamos ao final de mais uma entrevista. Tudo que é bom dura pouco.
Queria agradecer ao Gustavo por estar aqui Eu hoje. que agradeço. Antes da entrevista acabar, se inscreva no canal, deixe seu gostei, comenta o que vocês acharam, quem você quer ver aqui no canal, quem que você quer que volte. Siga a gente nas redes sociais, @trio5, @Gustavo Miranda com 2A no final. Gustavo Miranda A. Gustavo, você quer deixar a sua agenda para o pessoal? Bom, agora vou estar em cartaz em Lisboa, no Porto, do 5 ao 16 de dezembro, eu acho, no Teatro Sá da Bandeira. Depois, só até fevereiro, eu volto aqui no Brasil, vou estar de férias com a família na Colômbia. E em fevereiro, acho que eu vou dar uma oficina aqui em São Paulo. Ai, que Fiquem legal. atentos ali nas redes sociais. E terei apresentações com Improvável, certamente, no próximo ano. Não sei se o portátil vai ter apresentações no próximo ano, porque os meninos estão bastante ocupados sendo famosos na Globo. Então, depende muito disso, mas a agenda sempre eu vou atualizando ali nas redes sociais, Gustavo Miranda, Brasil, no Facebook, ou Gustavo Miranda A, no Instagram. Fiquem de olho também no Trio de 5, que assim que o Gustavo postar alguma coisa, eu passo para vocês. E aí todo mundo fica sabendo, não é mesmo? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Oh, you make me wanna talk back to you. E a meia capinha mesmo, vou pegar a É filha. sua, toda sua.